São Paulo tem carta na manga pela contratação de Luiz Gustavo, mas também tem um impasse na negociação, virou novela, embora falar muito sobre a questão aí do Luiz Gustavo, tem jogador fora do clássico contra o Santos. Boa notícia sobre o Rames Rodrigues, vai pro jogo contra o Santos ou não vai? Vamos falar muito sobre a situação aí, meu querido, e se muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Você que tá chegando agora, dá aquela moralzinha de sempre, de todo dia, deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho. Belezinha? Tranquilidade? Então vamos para as informações aí do São Paulo, rapaziada. E bora começar aí falando sobre o Rafael, goleiro do São Paulo que se firmou nessa temporada. E temos números aqui bem interessantes do Rafael, olha só. Rafael espanta fantasma no gol do São Paulo e entra em seleto grupo de Ceni, Zete e Valdir Pérez. Pela 28ª vez na temporada, Rafael passou uma partida do São Paulo sem sofrer gols, com a vitória de 1-0 sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira pelo Brasileirão. O goleiro de 34 anos atingiu essa marca e entrou em um seleto grupo da história do clube, ao lado de ídolos históricos, né, de Ceni, Zete e Valdir Pérez, rapaz. Rafael agora está entre os 10 goleiros do São Paulo com mais jogos sem sofrer gols em uma única temporada, que são 28. O atual titular de Dorival Júnior ocupa a 10ª colocação do ranking divulgado pelo clube depois do triunfo diante do Red Bull Bragantino na Vila Belmiro. A última vez que o goleiro teve números suficientes para chegar ao top 10 aí foi em 2007, quando o Rogério Ceni terminou o ano com 36 partidas sem ser vazado. O ídolo tricolor é o segundo, sendo superado apenas por Valdir Pérez, com 41 jogos sem sofrer gols em 1975, rapaz. Então, com 28 jogos no ano sem sofrer gol, o Rafael entrou no top 10, né, de jogadores aí com mais jogos sem sofrer gols em uma única temporada. 28 jogos. Cara, às vezes passa algumas estatísticas assim a despercebido, ou a gente não dá muita atenção, mas cara, ficar 28 jogos na temporada é um negócio assim muito grande, cara, é muito importante, muito bom aqui. A gente vamos ter uma noção maior quando acabar a temporada, por exemplo, né? A gente vai olhar todos os jogos que o São Paulo fez e quando a gente faz a menor ideia de quantos jogos o São Paulo fez no ano aí, né? Tem mais alguns do Brasileirão e que ele pode ficar sem sofrer gol aí também, né, cara? E só aumentar essa estatística aí, então é muito importante. Quando acabar o ano a gente vai ter uma noção maior, mas ficar 28 jogos sem sofrer gols é muita coisa, cara, é muita coisa aí, né? O Rogério Ceni ficou 36, cara, em 2007. 2007 São Paulo, aquele time que foi tricampeão brasileiro, tinha uma defesa absurda, cara, né? Um negócio assim surreal. Ficou 36 jogos sem sofrer gol, né, cara? O recorde aí de toda a história do São Paulo é do Valdir Pérez, de 41 sem sofrer gols, que foi lá atrás em 1975, né? Mas o Rafael não chegou a esses números aí do Valdir Pérez, mas chegou a 28, né? Já chegando ali no top 10, que já é um número importante aí, tá, rapaziada? Bom, os números reafirmam o quanto o Rafael rapidamente conquistou o seu espaço no São Paulo. Contratado no início da temporada, a princípio para fazer um rodízio com o Jandré e Felipe Alves, Rafael logo assumiu a condição de titular absoluto. E o revezamento nem existiu. Evidentemente, né, quando a gente fala sobre a questão aí do goleiro ficar muitos jogos sem sofrer gol, né, a gente acabou de citar, por exemplo, aqui aquele time do São Paulo, né, que ele ficou 36 jogos sem sofrer gol em 2007, evidentemente tinha um baita sistema defensivo, a zaga era excelente e tudo mais. Esse ano o Rafael também tem uma ótima zaga com ele, que ajuda, evidentemente, né, não tem como ser diferente aí, a zaga ajuda muito, mas também teve um monte de jogo aí que o principal responsável literalmente pro time não tomar gol, não ter pedido, foi literalmente o Rafael. Contra o próprio Cruzeiro aí, ó, você pega o jogo retrasado antes do Bragantino, contra o próprio Cruzeiro, né, que o São Paulo jogou mal, venceu aí e ele fez um monte de defesa. Só no segundo tempo ele fez uns 4 defesas difíceis, se não fosse o Rafael a gente tinha perdido aquele jogo aí. E vários outros aí também, né? Contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, que ele fez aquela defesa no ângulo, no chute do Rojas, né? Que já tava acabando, aí que a gente conseguiu ir pra final. Vários jogos aí que ele foi o cara pro time não ter sofrido gol, não ter perdido aí, né? Então o Rafael literalmente se reafirmou aí. Obviamente sempre tem aquelas críticas, que não pega pênalti, que não sei o que, né? Mas eu acho isso uma bobagem aí. Eu acho que é algo que, como eu falei, uma virtude a mais que o goleiro tem. Ele pode melhorar nesse aspecto para virar um pegador de pênalti, pode melhorar aí sim, né, para virar um pegador de pênalti, mas cara, o mais importante é o cara ser seguro e bem debaixo das traves durante os 90 minutos, e isso ele faz muito bem aí, né, já até batendo recordes aqui, como a gente tá comentando, tá? Hoje, rapaziada, foi mais um dia de treino no CT da Barra Funda e com notícia boa, hein, rapaz? Tá aqui, ó, informação do Globoesporte.com. Rames Rodrigues treina pelo segundo dia seguido e pode voltar ao time no clássico, tá? O meia Rames Rodrigues, que foi desfalque do São Paulo contra o Red Bull Bragantino
na quarta-feira por causa de uma indisposição. Treinou pelo segundo dia seguido no CT da Barra Funda e deve ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior para enfrentar o Santos domingo na Vila Belmiro, rapaz. Rames vinha sendo titular do time, mas precisou ser cortado da delegação que venceu a equipe no interior aí por 1-0. Em seu lugar entrou o Luciano. Na semana que vem, ele será desfalque nos treinos tricolores por ter sido convocado para defender a seleção de seu país nas eliminatórias para a Copa de 2026. Jogos contra o Brasil, dia 16, e contra o Paraguai, no dia 21. Assim, ele não deve enfrentar o Fluminense no Rio em duelo marcado para o dia 20. A gente foi isso aqui no vídeo mais cedo, né? Consequentemente, aí, ele não joga no jogo contra o Fluminense, que é o primeiro pós-data FIFA, aí, que é no dia 22, que vai ser o jogo da festa, das faixas lá. E tudo mais, tá, rapaz? Então, esse aí, treino de hoje, sexta-feira, foi o segundo treino do São Paulo desde a vitória contra o time do Bragantino, que foi a última partida do São Paulo, tá? E nos dois treinos que teve, o Rames treinou normalmente nos dois, tá? Então ele vai ser relacionado pro jogo aí, né? Agora vamos ver se ele vai ser titular ou não, tá? O Globoesporte.com, que é a matéria que a gente tá lendo, já traz então uma provável escalação do São Paulo aqui, tá? Tem mais um treino aí ainda, né, pra fechar essa preparação pro jogo de domingo, mas já que eles botou, vamos passar aqui pra vocês, ó. Pra domingo, uma provável escalação tricolor tem Rafael no gol, Rafinha na direita, Arboleda e Beraldo fazendo ali a dupla de zaga, Caio Paulista na esquerda, pode voltar ele que foi banco contra o time do Bragantino, Pablo Maia e Alisson fazendo a dupla de volantes, Wellington Rato, Michel Araújo, Rames Rodrigues, tá? Luciano ou Erisson, tá? Então, na provável escalação que o Globoesporte.com traz aqui, já traz o Rames como titular da equipe aí e com uma dúvida: Erisson ou Luciano lá na frente, junto com o Rames Rodrigues, né? Então, o Globoesporte.com já botando ele aí, né, como possível titular dessa partida. Aí, o Erisson que fez o gol da vitória contra o Bragantino aí, o Luciano achei que fez um bom jogo, fez o gol da vitória contra o Cruzeiro aí. É uma dúvida, bora ver quem que o Dorival vai colocar aí. Lembrando que quem começou o jogo contra o Bragantino foi o Juan, né? Nem o Erisson foi, nem o David, foi o Juan. Aí achei até que jogou bem, principalmente no primeiro tempo aí, tá, rapaz? Então, o Rames deve voltar ao time titular aí nesse clássico contra o Santos. Contra o Santos, São Paulo buscará a primeira vitória como visitante no Brasileiro. Com o risco de rebaixamento praticamente zero, a equipe soma 45 pontos aí. Dorival pode fazer mais testes de olho na temporada que vem, Vamos acompanhar aí nessa questão. E se por outro lado o Rames Rodrigues tá voltando aí pro time, tem um que tá fora, que é o Gabriel Neves. O Gabriel Neves recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino e é desfalque confirmado contra o Santos na Vila Belmiro, tá? Então o Gabriel Neves tá fora desse jogo. E se por outro lado do Rames volta, o Gabriel Neves sai aí da lista de relacionados, tá fora. Ele que vem jogando mal, o Gabriel Neves, é uma loucura, viu, cara? Vou contar o negócio, tá mal pra caramba aí. Bora partir agora para o mercado da bola e vamos falar sobre o Luiz Gustavo, que virou novela, né? Vamos ser sinceros aqui, virou novela. São Paulo tem uma carta na manga aí, mas também tem um impasse em relação à contratação do Luiz Gustavo. Tá aqui a informação do Globoesporte.com. São Paulo mantém otimismo por Luiz Gustavo e conta com a aprovação de líderes do elenco. O tricolor ainda mantém o seu otimismo pela contratação de Luiz Gustavo. Apesar da negociação ter se arrastado por mais tempo que o tricolor imaginava, o clube deixou o volante à vontade para tomar a sua decisão. As partes já conversam há algumas semanas e o tempo de contrato de 1 ano, com possível prorrogação de mais um, e salários já foram acertados. No entanto, Luiz Gustavo ainda tem o impasse familiar de querer retornar ao Brasil. O jogador está no exterior há 16 anos e já havia se acostumado com a vida fora do país. Só na Europa foram 15 temporadas. A mesma situação aconteceu com o Lucas Moura. O São Paulo adotou cautela e deu todo o tempo necessário para o atacante dar uma resposta. O desfecho foi positivo para o clube. A esperança do São Paulo também se dá por conta da aprovação que Luiz Gustavo tem com os principais líderes do elenco. Rafinha, por exemplo, fez o meio campo para as negociações avançarem. O Lucas ligou para o jogador e expôs seu desejo em vê-lo jogando no São Paulo, tá? Então, duas questões. Primeiro, a carta na manga que o São Paulo tem, né, que tá otimista aí para ele acertar com o São Paulo, é o Rafinha, é o Lucas Moura, os líderes do elenco, todos são amigos deles e querem ele no São Paulo, né, cara? O Luiz Gustavo é amigo do Rafinha desde os tempos de Bayern de Munique, que eles jogaram junto, e o Lucas, cara, não sei se eles jogaram junto na seleção, né, mas eles são amigos aí, tá? Eles são amigos e ambos, que são os líderes do time aí, querem a contratação dele, estão ajudando na negociação, tá? Então, essa é a carta na manga do São Paulo
aí é a questão aí principal que o São Paulo tem aí para ter otimismo pela contratação dele. E o impasse é a questão familiar, evidentemente, né? Tem essa questão aí que eu acho que de certa forma, tá? Eu acho que não é nem justo a gente ficar pegando o pé, falar o cara tá errando. Eu acho que é uma situação natural aí, o cara que jogou a vida inteira na Europa, 15 temporadas na Europa, né? Evidentemente que tem uma cautela aí, um receio de voltar ao futebol brasileiro. Isso aconteceu com o próprio Lucas, como a gente comentou aqui, leu na matéria do GE. O Lucas também tinha uma questão, né? Pô, eles queriam ir morar nos Estados Unidos, aí Brasil, tem aquela coisa, né? Inclusive tem até uma entrevista que o Lucas dá, né, no podcast, não lembro, acho que foi no Flow até, que ele falou que tinha um receio de voltar pro Brasil, porque ele viu a situação do Willian, por exemplo, que estava na Premier League, voltou pro Corinthians, foi ameaçado de morte, um monte de coisa. Então, queira ou não, é normal o jogador que jogou a vida inteira na Europa ter um receio de voltar. Nisso aqui eu nem vou julgar o Luiz Gustavo, porque faz parte, tá? Isso aqui acho que é natural, não vamos ser injustos aí também, tá? Outros atletas também buscaram referências do experiente volante e se animaram com o que ouviram dos companheiros. A aprovação praticamente unânime fez o São Paulo insistir na negociação. Além disso, a empolgação demonstrada por Luiz Gustavo nas reuniões foi bem vista. Há uma expectativa de que essa definição não passa da próxima semana. Dorival Júnior e a diretoria querem utilizar a pausa da data FIFA para definir contratações e sacramentar outras. Então, o São Paulo tem um otimismo também, né? Além de acertar a contratação dele, né? De fechar essa semana aí, né? O Dorival aí, durante essa data FIFA, vai ter aí, né, conversa para reforços, né, para saída aí, já pensando em 2024, e não tem como ser diferente, né, rapaz? Então, tá aí, tem esse impasse da questão familiar dele, que tem que esperar a decisão final do jogador, mas tem essa carta na manga aí, né, dos líderes do elenco que também gostarem bastante dele aí, de ser amigos dele, de ter aprovado a contratação do jogador, né, cara? Todo mundo dentro do São Paulo gostou do que ouviu dele aí, gostou do jogador, né, cara? A animação dele aí em vir pro São Paulo, então foi unânime aí, né, a aceitação dentro do São Paulo, tanto por parte da diretoria, tanto por parte dos jogadores, dos líderes aí, o que é algo muito bom, muito positivo aí, evidentemente, né, aí pelo fato de ter amigos lá também como o Rafinha e o Lucas também ajudam bastante, né? Então tem essas duas situações aí, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque virou uma novela, né, sejamos sinceros aí, virou uma novela, né, já tem o quê? 2 semanas, 3 aí, né, então vamos aguardar, dá, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.